Boa noite, tudo bem? Como estão aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Esperamos que sim, oramos para que sim. Como tem sido a quarentena? Todo mundo bem? Se você está bem, muito bem. Continue bem, continue se cuidando, se protegendo. E se você não está bem, está doente, com coronavírus ou com outra doença, ou de alguma forma foi atingido por essa epidemia, que estamos com você. Se você precisar de algo, estamos aqui. E creia nesse Deus que você está vindo buscar aqui. Esse Deus é o Deus do impossível, é o Deus que pode tudo. Então confie nesse Deus, porque Ele está do teu lado. Pode acreditar nisso. Muito bem, hoje então nosso terceiro vídeo, sábado parte 3, mais uma série, Logos, sábado parte 3. Muito bem, e hoje nós vamos ler apenas, não é um texto bíblico, é uma passagem bíblica só. Não vamos de verso em verso, vamos uma passagem, vamos ler Neemias, capítulo 13, verso 4 até o verso 22, tá? Então teremos aí uns 18 versos para lermos. Nesse trecho a gente vê que Neemias ele começa a fazer aí algumas mudanças algumas coisas rolavam aí. Espera aí que tem moto passando. Agora sim. Então a gente vê nesse trecho de Neemias 13, Neemias ele estava com o rei, depois ele vem para Jerusalém, encontra coisas que ele não queria encontrar, né? Outra moto. E Neemias encontra coisas que não queria, não deveria. Alguns pecados acontecendo ali. E ele busca corrigir, restaurar aquilo que se perdeu na cidade de Jerusalém. Judá ali, Jerusalém. E nesse trecho que a gente vai ler, do verso 4 até o 22, vai tratar de 3 reformas. E a gente vai focar na última. Mas vamos ler as 2 primeiras também. Então, abra sua Bíblia, faça a sua oração, se prepare para a gente poder recapitular, ou melhor, estudar. Neemias 13, verso 4. Diz o seguinte: Ora, antes disto, Eliasibe, sacerdote, encarregado da câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias, e fizera para este uma câmara grande, onde dantes se depositavam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios e os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também contribuições para os sacerdotes. Mas quando isso aconteceu, não estive em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu fora ter com ele, mas ao cabo de certo tempo, pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Então, soube do mal que Eliasibe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. Isso muito me indignou, a tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Então ordenei que se purificassem as câmaras e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus, com ofertas de manjares e o incenso. Então, a primeira coisa que Neemias chega, encontra ali um desrespeito com a casa de Deus. O Tobias, que era uma pessoa que não professava a fé do verdadeiro Deus de Israel, e estava lá, morando na casa de Deus, que ele não professava, que ele não seguia. Então Neemias ficou louco com isso e já começou aí. Já começou mudando aí. Primeira restauração foi essa. Então ele expulsa Tobias e retoma a casa de Deus, aquele espaço com as coisas que ficavam ali. Ele retoma e volta ao funcionamento. Verso 10. Vamos começar a segunda restauração. Também soube que os quinhões dos levitas não se lhes davam, de maneira que os levitas e os cantores que faziam o serviço tinham fugido, cada um para o seu campo. Então contendi com os magistrados e disse:
Por que se desamparou a casa de Deus? Ajuntei os levitas e os cantores e os restituí a seus postos. Então todo o Judá trouxe os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite aos depósitos. Por tesoureiros dos depósitos pus Selemias, o sacerdote, Zadok, o escrivão, e dentre os levitas, Pedaías, como assistente deles, Anã, filho de Zacur, filho de Matanias, porque foram achados fiéis, e se lhes encarregou que repartissem as porções para seus irmãos. Por isto, Deus meu, lembra-te de mim, e não apagues as beneficências que eu fiz à casa de meu Deus e para o seu serviço. Segunda restauração, dízimos e ofertas, focados mais nos dízimos. Então Neemias agora restaura os dízimos que haviam cessado. E agora, do verso 15 até o verso 22, a gente entra no principal ponto do nosso estudo de hoje, tá? Que é a terceira restauração. Vamos lá, fica ligado, pega a sua Bíblia. Neemias 13, verso 15. Naqueles dias, vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado e traziam trigo que carregavam sobre jumentos, como também vinho, uvas e figos e toda sorte de cargas, que traziam a Jerusalém no dia de sábado, e protestei contra eles por venderem mantimentos neste dia. Então, qual que é o grande problema aqui que Neemias vai restaurar e a gente vai ver o que aconteceu? Lógico, o problema aqui era o sábado. O povo havia se esquecido do sábado. E Neemias chega e encontra algumas coisas que ele pontua nesse trecho e que o desagradam. Então vamos ver essas três coisas. Essas coisas que Neemias encontra e que o desagradam, que são três. Primeira coisa, verso 15. Naqueles dias vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado e traziam trigo que carregavam sobre jumentos, como também vinho, uvas e figos, e toda sorte de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado, e protestei contra eles por venderem mantimentos neste dia. Então a primeira coisa que Neemias encontra que desagrada ele é ali o povo de Judá, as pessoas que viviam em Judá. O que dá a entender aqui, muito provavelmente, era o povo de Judá, o próprio povo de Judá, que eles preparavam ali as suas mercadorias, eles levavam transportavam suas mercadorias, vendiam suas mercadorias. Então a primeira coisa, Neemias olha, ele vê o povo de Judá preparando, locomovendo, transportando, vendendo. Aí já, primeira coisa. E ele vai lá e protesta contra eles. Verso 16. Também habitavam em Jerusalém tírios que traziam peixes e toda sorte de mercadorias, que no sábado vendiam aos filhos de Judá e em Jerusalém. Então, a gente vê agora uma referência a povos estrangeiros. Vê o comecinho do verso 16. Também habitavam em Jerusalém tírios que traziam peixes. Então dá uma ideia aqui que é povo estrangeiro, povo de fora, né? Não era o povo mesmo, assim, viviam ali em Jerusalém, mas era um povo natural de outro lugar, que agora traziam peixes, toda sorte de mercadorias, e vendiam no sábado para os filhos de Judá e em Jerusalém. Então, agora o povo de fora, estrangeiros, vendem as mercadorias. E se de um lado eu tenho alguém que vende, do outro lado eu tenho alguém que compra. Então, ao mesmo tempo que os estrangeiros vendiam, os filhos de Judá e os que moravam em Jerusalém compravam. Então virou uma bagunça, virou uma festa. Virou uma festa, virou uma... Não tinha mais sábado, se esqueceram do sábado, e virou uma bagunça. Virou uma festa total e Neemias ficou louco com isso. Então, segunda coisa, outros povos que traziam e vendiam aos filhos de Judá e em Jerusalém. E se alguém vende,
você tem outros que compram. Verso 17. Contendi com os nobres de Judá e lhes disse: que mal é este que fazeis, profanando o dia de sábado? Acaso não fizeram vossos pais assim? E não trouxe o nosso Deus todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? E vós ainda trazeis ira maior sobre Israel, profanando o sábado. Então, em outras palavras, Neemias chega para os nobres de Judá e fala: meu, o que vocês estão fazendo, cara? Os nossos pais, os nossos antepassados já não fizeram isso. E Deus já não castigou a terra. E vocês vêm e continuam fazendo isso. Vocês levantam mais ira de Deus. Entendeu? Meu, os caras já fizeram isso. Vocês não aprenderam ainda. Né? Em outras palavras mais modernas aí. Já fizeram isso. Deus já fez, já mostrou a sua ira. Já castigou, já ensinou. E vocês levantam mais ira, profanando o sábado. Uma pergunta, assim, eu consigo ler isso aqui num tom meio de indignação, sabe? Mas é uma coisa muito pessoal, né? Mas no sentido de indignação. Meu, vocês estão loucos, sabe? E de fato, o povo já havia se apostatado, já havia pecado, já tinha feito besteira, e Deus já havia trazido juízo, né? E agora a cidade estava melhorando, já estava reedificada, já estava recuperada. E o povo vai lá e de novo se esquece de Deus. De novo se esquece dos mandamentos, se esquece das ordenanças do Senhor e de novo se separam de Deus. Né? Lá no texto em Esdras, capítulo 9, ali no verso 13 mais ou menos, leia Esdras 9, você vai encontrar ali esses erros dos povos antepassados que trouxeram juízo, a qual Neemias se refere aqui. Dá uma lida em Esdras 9. Mas voltando aqui para Neemias 13, então Neemias fala com os chefes e nesse aspecto, meu, o que vocês estão fazendo de novo? De novo. Já fizeram isso, já veio o juízo, já se recuperamos e vocês trazem de novo ira sobre a terra, sobre o povo. Então, creio que nesse tom de indignação. Verso 19. Dando já sombra às portas de Jerusalém antes do sábado, então dando já sombra da ideia de pôr do sol. Então, quando que o povo guardava o sábado? Do pôr do sol de sexta até o pôr do sol de sábado. Né? Então a gente vê que desde o passado o povo já guarda o sábado de pôr do sol a pôr do sol. Muito bem. E você encontra isso em Levítico 23:32. Verso 19. Dando já sombra às portas de Jerusalém antes do sábado, ordenei que se fechassem e determinei que não se abrissem senão após o sábado. Às portas coloquei alguns dos meus moços para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Não era nem para entrar no dia de sábado. Verso 20. Então os negociantes e os vendedores de toda sorte de mercadorias pernoitaram fora de Jerusalém uma ou duas vezes. Protestei, pois, contra eles e lhes disse: por que passais a noite defronte do muro? Se outra vez o fizerdes, lançarei mão sobre vós. Daí em diante, não tornaram a vir no sábado. Então, e aqui é a terceira coisa que indignou Neemias. Muito bem, Neemias proibiu o comércio, ok. Fechou as portas, ok. E os comerciantes ficavam do lado de fora da porta, esperando acabar o sábado para poder vender, para fazer comércio. E Neemias fica louco, sabe? Porque o que adianta você não tá aqui, mas você não tá trabalhando, mas você tá do lado de fora da cidade esperando acabar o sábado para trabalhar. Filho, é pecado do mesmo jeito. É pecado do mesmo jeito. E nesse trecho, primeiro a gente vê no verso 19 que não era nem para entrar na cidade.
Aí no verso 20 a gente vê que os homens, os comerciantes, eles esperavam na porta do lado de fora. E no verso 21 a gente vê Neemias protestando, expulsando todo mundo, falando: não volta mais. Se voltar, vai ficar feio. Né? Esses 3 versos, esses 3 detalhes, o fato de os homens ficarem ali esperando o fim do sábado para poderem trabalhar, era pecado. Isso mostra que a observância do sábado, ela é muito mais do que um ato. Ela é muito mais do que um ato de trabalhar. Por exemplo, você é cabeleireiro. Muito bem. O que é guardar o sábado? Ótimo. Não vou trabalhar como cabeleireiro, né? Não vou abrir o salão no dia de sábado. Show de bola. Só que não adianta nada você ficar em casa esperando, olhando no relógio de 15 em 15 minutos, esperando o sábado acabar para você poder trabalhar. É pecado do mesmo jeito. É pecado do mesmo jeito. Presta atenção nesse trecho, ó. Nesse comentário. A observância do sábado é mais profunda do que somente não trabalhar. E o trabalho não tem só a ver com a ação em si, mas com a intenção e a motivação interior. Então é isso que esses 3 versos, 19, 20 e 21 mostram. O problema não estava só no trabalhar, no comprar e vender. O problema estava na intenção dos caras. Não adiantava nada ficar do lado de fora da porta esperando o sábado acabar. Não adianta nada eu passar as horas do sábado sem exercer atividade, mas ficar pensando na atividade. Se você é um advogado, muito bem, você não trabalha no sábado, mas você fica pensando, é pecado do mesmo jeito. Entendeu? Se você é um pedreiro, você não trabalha no sábado, mas você fica pensando na obra da semana que vem. É pecado do mesmo jeito. Se você é um estudante, você não estuda no sábado, mas você fica remoendo a matéria, fica pensando na matéria, fica esperando acabar o sábado para estudar. É pecado do mesmo jeito. Então o sábado é muito mais profundo do que a ação. A guarda do sábado começa aqui e aqui. E a ação é uma consequência. É uma consequência, né? Então é isso que deixa muito explícito o verso 19, 20 e 21. Verso 22. Também mandei aos levitas que se purificassem e viessem guardar as portas para santificar o dia de sábado. Também nisto, Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me segundo a abundância da tua misericórdia. Qual era o grande objetivo? Fazer com que o povo voltasse a santificar o sábado. Muito bem. Então esses pontos de preparar a mercadoria, transportar a mercadoria, vender, comprar e ficar esperando do lado de fora da porta, ficar pensando no trabalho e esperando ansiosamente o sábado acabar para trabalhar, para comprar, para vender, isso tudo desagradava Neemias e desagradava a Deus e desagrada a Deus. Né? Então é isso que esse trecho nos ensina sobre a guarda do sábado. E aquilo que está lá em Isaías, capítulo 58, verso 13. Pausa o vídeo, abre lá em Isaías 58, verso 13. O sábado não é um dia para se correr atrás dos próprios interesses, dos próprios desejos, dos próprios anseios, secularmente falando, financeiramente falando, economicamente falando e profissionalmente falando. O sábado não é para isso. É o que fala Isaías 58, 13. E é isso o que Neemias corrigiu nessa época. Que fique para nós o aprendizado e que a gente busque entender que isso que aconteceu aqui, o que o povo estava praticando,
desagradava e desagrada ao Senhor. Que a gente possa fazer diferente e buscar sempre a ajuda do Senhor para isso. Vamos orar? Pai, nos ajude a não buscarmos os nossos próprios interesses no dia de sábado e melhora a nossa guarda do sábado aos poucos. Nos ajuda a guardar o sábado da forma que te agrada. Por favor, nos ajuda a melhorar neste aspecto. Sempre lembrando que isso que aconteceu neste trecho, o que o povo fazia aqui, te desagradava. Ajuda a gente a fazer diferente e ajuda a gente a aprender e que o Senhor guarde as tuas palavras em nosso coração para não pecarmos contra ti. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que você tenha uma excelente semana e a gente se vê na parte 4. Lembre-se que sejamos filhos da luz.